Muito bem, então hoje a gente começa com a aula de sistema respiratório. Bom, lembretezinho para vocês, né, que essa aula foi preparada para vocês, para esse período, né, em que a gente está em distanciamento, e a partir do momento que ela é encaminhada para vocês pelo Moodle, eu peço que vocês não repassem ou divulguem em outras plataformas, por favor. Bom, sistema respiratório, as aulas de sistema respiratório vão estar divididas nesses 4 tópicos. Então, o primeiro deles é a anatomia do sistema respiratório. A gente vai relacionar essa anatomia já com função, por isso eu estou chamando de anatomia funcional. E também a mecânica da respiração, ou seja, a ventilação pulmonar. Depois nós vamos ter uma aula para falar sobre as trocas gasosas e o transporte de gases. E, finalmente, a última aula com o controle da ventilação e as respostas adaptativas. Aqui em respostas adaptativas, a gente vai falar sobre as mudanças que acontecem na ventilação pulmonar, ou seja, na função respiratória, no exercício físico, e em 2 situações extremas, que são quando a gente vai para altitudes elevadas e também durante o mergulho. Então, vão ser essas respostas adaptativas que a gente vai ver no final desse conjunto. Bom, o sistema respiratório tem várias funções, né? A mais óbvia é que é o sistema respiratório que é responsável por fazer e realizar as trocas gasosas, o que vem a ser isso, captar o oxigênio necessário para a fisiologia celular e descartar para o ambiente o gás carbônico produzido em excesso, que é fruto do nosso metabolismo celular. Além dessa função de trocas gasosas, né, o sistema respiratório ele também é muito importante na manutenção do pH dos nossos líquidos corporais, e essa tarefa o sistema respiratório não executa sozinho. Há uma coordenação entre o sistema respiratório e o sistema excretor para controlar o pH dos líquidos corporais. Então, nós vamos falar sobre essa função em específico lá no finalzinho da disciplina, quando eu já tiver completado também as aulas de sistema excretor. Sistema respiratório tem um papel importante também no equilíbrio térmico, porque a troca gasosa, na verdade, é esse fluxo de ar que entra e que sai, né, em toda a nossa cavidade superior, né, do trato respiratório superior, também propicia troca de calor, né? Então, é bem evidente em alguns mamíferos essa função do sistema respiratório, aqueles mamíferos, né, que fazem ofegação, mamíferos que têm todo o trajeto nasal, né, da nasofaringe, toda ela mais prolongada, né, mais extensa, e que vai, então, permitir que o ar vá passando, né, por verdadeiros labirintos na nasofaringe e, ao longo desse trajeto, vá trocando calor com o corpo, né, do animal. O sistema respiratório também tem um papel importante na fonação, né? Então, é a partir da passagem de ar pelas cordas vocais, né, que os sons são emitidos. O sistema respiratório também tem um papel fundamental na eliminação de êmbolos que são trazidos pela circulação venosa, principalmente o que a gente chama de trombos brancos. Vocês vão ver um pouquinho melhor sobre isso lá na farmacologia, então no próximo semestre. O sistema respiratório também nos defende contra agentes agressores que chegam pelo ar, por mecanismos de filtração, né? Tanto na parte do sistema respiratório superior,
mas também, né, no início do trato respiratório intermediário, e na produção e metabolização de substâncias vasoativas, né? A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso na farmacologia. Ou seja, são várias as funções do sistema respiratório, além daquela que é relacionada às trocas gasosas. Bom, o nosso sistema respiratório, né, dos mamíferos, né, incluindo a espécie humana, ela evoluiu de um sistema que originalmente se iniciou no ambiente aquático, então se originou nos animais de respiração aquática, que são aqueles que fazem a troca de gases com a água, né? Então eu estou excluindo os animais aquáticos de respiração pulmonar, que eu estou falando dos animais que respiram na água, ou seja, trocam gases com a água. Então, aqui a gente tem, né, alguns exemplos, né? Então, são os peixes, tanto os ossos quanto os peixes cartilaginosos, e também depois nos anfíbios, né, que durante pelo menos a primeira fase de desenvolvimento, que é uma fase aquática, a presença de brânquias que são responsáveis por essa troca de gases no ambiente aquático. Então, aqui a gente tem, né, algumas fotos dessas membranas branquiais, que são as responsáveis por fazer essa troca gasosa no ambiente aquático. Alguns animais também têm outras estruturas que auxiliam nessas trocas gasosas, né? Então, a superfície oral, inclusive algumas superfícies digestivas também são responsáveis por trocas gasosas em animais aquáticos. E o que eu gosto de chamar a atenção de vocês, né? Por isso que eu trago essa questão evolutiva na aula de hoje, é que a evolução do sistema respiratório aconteceu conjuntamente à evolução do sistema cardiovascular. Então, lembrando, né, que o sistema cardiovascular ele se origina num sistema que é um sistema de circulação simples, né, em que a gente tem um pulmão com um coração com 4 câmeras em série, que bombeia o sangue para a superfície respiratória, no caso aqui as brânquias, e de lá o sangue oxigenado já é encaminhado diretamente a todo o organismo. Então, o sistema respiratório aquático, ele está associado a uma circulação simples, como é a de peixes. Foi mudando isso ao longo da evolução, né? Então, nos pulmões de tetrápodos, desde anfíbios, répteis e aves, foi havendo uma especialização do sistema cardiovascular, de maneira que o coração ele passou a se dividir em 2 corações, né, que estão paralelos, então a gente não tem mais aquelas 4 câmeras em série, mas sim 2 em paralelo, de maneira que a gente tem 2 circulações completamente independentes. A circulação, que é a circulação pulmonar, e a circulação, que é a circulação sistêmica. E isso favoreceu o desenvolvimento dessa troca gasosa num outro sistema, que é o sistema pulmonar, e com isso a conquista do ambiente terrestre, né? Então, foi fundamental essa coevolução entre sistema respiratório e sistema cardiovascular. Muito bem, né? Como é constituído o sistema respiratório, então, nos vertebrados, em particular na espécie humana, né? Aqui a gente está vendo 2 ilustrações das vias aéreas superiores. Então, aqui na figura da direita,
a gente vê que há o primeiro contato do ar, né, com o organismo se dá na cavidade nasal, no espaço nasal, que ele é constituído, né, de uma série de pregas ou dobras mucosas. Existe, então, a presença de muco, de pelos, que já vão fazer aquela função, a primeira etapa daquela função de filtração, impedindo que partículas sejam direcionadas ao epitélio respiratório propriamente dito, né? Além do que, essas dobras, elas também têm papel de controle ou do equilíbrio térmico, ou seja, das trocas de calor e também de água. Tá? Então, após as dobras mucosas e essa porção nasal, vem a nasofaringe, né? Da nasofaringe, então o ar ele é encaminhado por uma região que é uma região comum da via respiratória e da via digestiva, e aí só depois, né, que passa pela região da epiglote é que há a separação entre a via digestória, que é encaminhada então pelo esôfago depois em direção ao estômago, né, e para laringe. Tá? Então a gente tem duas estruturas independentes ou separadas aqui, a cavidade oral e a cavidade nasal, há um encontro dessas duas vias aqui nessa região que transita entre a nasofaringe, a laringe e o esôfago, e depois novamente a separação, e esse controle dessa separação se dá pela movimentação da epiglote. Então, aqui nessa figura colorida, a gente vê os trajetos, né, tanto do ar quanto do alimento por essas duas vias. Né? Muito bem. E aqui, né, uma foto, né, de uma preparação anatômica de rato, mostrando o trato respiratório inferior, né, que é constituído aqui dos pulmões. Então, aqui a gente está vendo os pulmões, eles têm vários lobos, né, e esses pulmões ficam completamente inseridos dentro da cavidade torácica, e aqui a gente tem, então, uma parte das costelas que pode ser observada, que fecha completamente a cavidade torácica nas suas porções láteros-superiores, e na porção inferior, essa cavidade ela é fechada por esse músculo que está aqui, que é o diafragma, que é o principal músculo respiratório, como a gente vai ver já já. E aqui um pouco mais de detalhe, né? A gente vê os pulmões aqui está o coração, e a cavidade torácica sendo fechada aqui o diafragma ele foi rebatido, então ele foi deslocado para mostrar a face interna dele, e também a inervação do diafragma aqui pelo nervo frênico. Então esse nervo é que vem do centro respiratório e que vai controlar a contração do diafragma. Mas a gente vai ver isso mais lá para frente em detalhes. Então, mas agora são, né, esquemas, né? Aqui é um esquema, né, do sistema respiratório, a traqueia, né, que conduz o ar, então, para a cavidade torácica. Ela se divide em brônquios, então a gente vai ter dois brônquios principais, um que vai para o pulmão direito, outro que vai para o pulmão esquerdo, e esses brônquios principais, eles começam a se subdividir em brônquios lobulares. Então, cada pulmão, né, tem um número, né, de 2 a 3 lóbulos, então há essa divisão do brônquio principal em brônquios lobulares. Então, cada lobo recebe um brônquio lobular, e depois, dentro do brônquio, já dentro do pulmão, esses brônquios lobulares vão se ramificando em bronquíolos, em canais, né, cada vez
menores, tá? E a gente vai ver isso já já. Muito bem. Aqui a gente tem também, né, uma foto, né, anatômica, só que essa está sendo obtida por uma ressonância magnética nuclear, que tem uma coloração depois, né, por computação, que é uma atlas de anatomia que está disponível pela Faculdade de Medicina da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, é livre, vocês podem acessar, que está aqui, né, o site, e é interessante porque ele vai mostrando as diferentes partes do corpo em diferentes ângulos, como se você estivesse fazendo, né, cortes diferentes em cada parte do corpo humano. Então, aqui a gente está mostrando um corte sagital, aqui são os braços, então, o braço aqui é esquerdo, aqui é o braço direito, aqui são os músculos das costas, aqui dá para ver a coluna vertebral, aqui dá para ver as costelas, aqui o músculo peitoral, e aqui o que a gente está observando são os pulmões. E aqui as diferentes, né, vias de transporte, não só brônquios, bronquíolos, mas também aqui tem vasos sanguíneos. E aqui numa outra altura, né? Então, o que a gente está observando aqui é uma altura um pouco mais inferior, mostrando além dos pulmões, aqui a gente já tem, né, uma parte maior do coração sendo mostrado, tá? Então, só para ilustrar, né, eu trago essa figura para vocês verem como os pulmões preenchem completamente essa cavidade torácica. Seguimos com os esquemas, né, mostrando aqui, então, os dois pulmões, né, subdivididos, né, nos seus lobos. Então, aqui dá para ver, né, as fissuras que subdividem os lobos. Aqui é o pulmão que tem 3 lobos, e aqui é o pulmão que tem 2 lobos. E, centralmente, as tubulações, né, sejam as tubulações de ar, como os brônquios, que são em amarelo aqui, e os vasos sanguíneos. Muito bem. Então, o ar ele é captado pela via nasal, é encaminhado para a direção da traqueia, e da traqueia vai caminhando por outras tubulações que vão se ramificando, tá? Então, essa figura, ela mostra um esquema desse trânsito de ar, né? Do tráfego de ar até chegar ao epitélio, onde, de fato, as trocas gasosas acontecem, que é o epitélio alveolar. Então, nesse esquema dá para ver essas diferentes ramificações, né? A gente tem 3 regiões com funções diferentes durante esse trajeto, ao longo desse trajeto, que são as zonas, né, que a gente chama. A primeira delas é a zona de transporte. Por que ela é chamada zona de transporte? Porque a função dela é exclusivamente de transportar o ar em direção, seja aos alvéolos pulmonares durante a inspiração, ou seja, em direção ao ambiente externo durante a expiração. Então, essa região, ela não tem um papel de trocas gasosas, ela só tem papel de transporte. Muito bem, ela é constituída, então, da traqueia, e aqui está o número 0, porque é a partir daí que a gente começa a contar as subdivisões, ou seja, as ramificações. E aí a gente vai ter os brônquios que vão para cada um dos pulmões, e aí a gente vai ter aqui o número 1, depois as divisões para cada um dos lobos, então a gente vai ter 2, e por aí sucessivamente. Nós temos, em toda a zona de transporte, 16 ramificações, tá? Seguindo-se a zona de transporte,
a gente tem uma zona que é chamada de zona de transição. E o nome é óbvio, né, para explicar qual é o papel dele. O papel dessa zona é fazer essa transição entre o que é tubulação de transporte e o que é a tubulação respiratória. Então, há estruturalmente muitas diferenças entre os tubos, né, as vias de transporte e as vias que vão favorecer e possibilitar as trocas respiratórias. Então, ao longo dessa zona de transição, que tem apenas 3 subdivisões, como está mostrado aqui, que vão ser as partes mais dos bronquíolos, nós temos já dupla função, além de partes que são exclusivamente de transporte, a gente também tem aqui, se iniciam as trocas respiratórias. E aí depois, nós vamos ter 4 subdivisões que vão corresponder à zona respiratória. Então, nessa porção do trato respiratório, nós já vamos ter trocas gasosas acontecendo ao longo de todo o trajeto, tá? Que, né, vai corresponder aqui aos alvéolos e aos sacos alveolares. Muito bem, e no total vão ser 23 ramificações. Tá? Então, de novo, aqui a gente tem um esquema, né, desse trajeto, mostrando principalmente a parte de transporte aqui. Então, a gente vai ter a traqueia, os brônquios principais esquerdo e direito, e depois os brônquios lobulares. Notem que aqui a gente tem já uma demarcação daquilo que está fora dos pulmões e o que está dentro dos pulmões. Então, a gente tem toda essa porção, que é a traqueia e os brônquios principais, fora dos pulmões, por isso extrapulmonar. À medida que entra no pulmão, que já vai ter as subdivisões para os brônquios lobulares, já estaremos, né, com essa via de transporte dentro dos pulmões, por isso intrapulmonar. Então, tudo isso aqui é zona de transporte, tá? E aqui o que está sendo mostrado, né, tem uma abertura aqui, né, foi retirado, né, uma parte da traqueia para mostrar a face interna posterior da traqueia. Se a gente fizer um corte transversal aqui e for observar como é essa estrutura traqueal, o que a gente vai ver é o que está mostrado em um pouco mais de, um tamanho um pouco maior, aqui nessa figura da direita. Então, a traqueia, ela é constituída de segmentos cartilaginosos, que são anéis, só que não são anéis completos, né? Vejam que, e a cartilagem essa está mostrada aqui em verde, claro, são estruturas cartilaginosas que formam um arco, em formato de arco. E não é uma cartilagem toda ela única, são anéis. Vejam que a gente observa isso, né, mais claramente aqui nessa figura da esquerda. Então, a gente vai ter vários anéis, né, estruturas em forma de arco, que são ligadas entre si por estruturas membranosas, que vão dar, então, para a traqueia uma flexibilidade, tá? É fundamental, né? Porque a traqueia ela passa já aqui, né? Desde a cavidade, né? Desde a região do pescoço, né? Então a gente precisa poder mover, né, o pescoço, e são exatamente esses anéis e essas membranas que vão permitir essa flexibilidade dessa estrutura. Muito bem. E aí, toda essa parte do arco da cartilagem, ele vai estar aderida na sua porção posterior, ou seja, voltado para as costas, né, na região posterior,
aderida a... Primeiro tem um músculo aqui, né, que essa está mostrando aqui no esquema como em cor vermelha. Então, uma musculatura traqueal que é músculo liso. Depois a gente tem, né, um segmento aqui, que é um segmento constituído de pequenos fibras, ou seja, proteínas estruturais, pequenas artérias, nervos, e aí essa estrutura ela vai estar aqui aderida ao músculo do esôfago. Então, o esôfago e a traqueia, eles estão, de alguma forma, aderidos por uma estrutura cartilaginosa e também elástica aqui na porção posterior da traqueia. Na face interna, ou seja, aquela que está voltada para a luz da traqueia, ou seja, o espaço traqueal, nós temos a porção mais da superfície, né, o epitélio, que vai ser um epitélio mucoso. Abaixo do epitélio, a gente vai ter uma região de subepitélio com uma série de glândulas e nervos e vasos linfáticos, células produtoras de muco, que vai ser fundamental, né, para manter toda a parede do epitélio bastante umedecida e, ao mesmo tempo, protegida, né, de pequenas partículas que vão ficar aderidas nesse muco e depois, por conta de movimento de cílios, pode ser devolvida para o trato respiratório superior para ser eliminado. Mas isso digamos que é mais raro de acontecer, porque já na nasofaringe essas partículas são filtradas e impedidas de serem encaminhadas à região traqueal. Mas ainda assim existe essa possibilidade aqui, essa função na secção traqueal. Muito bem, seguindo. Então, aqui é uma figura que mostra essas subdivisões, né, da via respiratória, desde a traqueia, que a gente chama de 0, até a região alveolar, aqui um ácino alveolar. Essa figura mostra, então, o número de subdivisões, que são aquelas zonas que a gente viu na figura anterior, até chegar à 23ª, né? E aqui também está sendo mostrado, nesses pontinhos pretos aqui, a área total da seção transversal de cada uma dessas subdivisões, né? Então, a área da seção transversal da traqueia aqui é 1 centímetro quadrado, e aí, à medida que a gente vai ter as subdivisões, a área da seção transversal vai aumentando progressivamente. Nós vimos algo bem parecido, né, no sistema circulatório, né? Então, a gente tem a aorta, que é o vaso sanguíneo de maior calibre, e aí ela vai se subdividindo, né? E à medida que essas subdivisões vão acontecendo, a área da seção transversal total vai aumentando também progressivamente. Ok, e aí, para olhar um pouquinho mais agora para a estrutura, já vindo para a zona de transição e para a zona respiratória, então, o que vai acontecendo, né? Aqueles anéis cartilaginosos, eles já não existem. Nas porções mais superiores, então, nos brônquios segmentares, nos segmentares maiores e nos segmentares menores, a gente ainda tem cartilagem, mas agora em placas. Então, são placas cartilaginosas conectadas por membranas elásticas, e essas placas cartilaginosas elas vão se tornando cada vez mais esparsas
à medida que a gente vai adentrando, né, e passando para a zona de transição, até que na região respiratória não existe mais cartilagem, tá? Ela vai diminuindo em frequência, né, em presença e também em tamanho, já desde o finalzinho da zona de transporte, entrando na zona de transição, de maneira que na zona respiratória já não tem mais cartilagem. E aí, se a gente pegar, né, a região respiratória, né, onde nós temos os bronquíolos respiratórios, né, de terceira até a oitava ordens, e os sálculos alveolares e os alvéolos, toda essa região de ácino, como a gente chama, nós podemos ampliar aqui, e o que a gente vai observar é que, bom, primeiro tem são várias subdivisões, né? E que a musculatura lisa, as fibras, elas vão diminuindo, sendo substituídas pelos sacos alveolares, de maneira que na porção mais terminal, o que a gente tem é, na verdade, um conjunto de sacos alveolares que são intercomunicantes. Então, eles se comunicam entre si por meio ou através dos poros de Kohn. E essa figura, ela mostra como se dá essa mudança. A gente viu as mudanças em calibre, a gente viu algumas diferenças já morfológicas durante esse percurso, desde a zona de transporte até a zona respiratória, e o que a gente vai estar vendo aqui um pouco mais de detalhe na histologia de cada uma dessas regiões. Então, aqui na figura da esquerda, na porção esquerda da figura, o que a gente tem é a via respiratória central, ou seja, a gente está na zona de transporte, onde tem cartilagem. Veja a espessura da parede dessa via, ela é enorme, então ela vai desde aqui, onde estão aqui os cílios, até aqui embaixo, fechando com a cartilagem e as fibras elásticas. Então, ela tem uma espessura grande, a presença da cartilagem, a presença de glândulas mucosas, que vão estar produzindo, como, né, o nome já sugere, muco, células, que são células grandes, que vão ter um formato alongado, com a presença de cílios, e esse muco, então, ele fica aqui acumulado próximo aos cílios, e também algumas células, que são células que vão estar produzindo algumas substâncias, inclusive substâncias vasoativas, né? E também captando partículas que são encaminhadas, inclusive, por esses cílios e envoltos, né? Essas partículas envoltas em muco para que elas possam ser eliminadas. E aqui a gente tem musculatura lisa, né? Então, tudo isso compõe essa via respiratória central. À medida que a gente vai, então, indo em direção à zona de transição, a cartilagem ela vai diminuindo até que ela deixa de existir. Então, toda a via respiratória periférica, a gente já não vai ter mais cartilagem, ainda há a presença de músculo liso, um epitélio que é menor, as células são menores, ainda a presença de cílios, a gente ainda tem, né, um pouco de muco, mas essa quantidade de muco também diminui, já não tem mais uma grande população de glândulas mucosas. E a espessura, ela vai diminuindo progressivamente. Então, no início dessa via, a gente tem uma espessura e vai diminuindo
à medida que a gente chega na zona respiratória. Então, o que a gente está vendo aqui já é um alvéolo, a espessura, né, da parede, ela é muito menor, nós vamos ter pequenos capilares aqui, e aí o epitélio, que é um epitélio que é formado de uma única camada celular de células achatadas. E a gente vai ver detalhes dessa estrutura já já. Muito bem, então aqui a gente está vendo, né, com um pouco mais de detalhe, um alvéolo, né? O alvéolo aqui, como a figura mostra, ele é constituído de uma única camada, né, de uma camada celular. São dois tipos de células que vão compor essa camada celular. As células que estão em coloração rosa são as células denominadas do tipo 1, né? Essas células, elas recebem o nome de pneumócito, porque são células de troca gasosa ou aérea, né? O pneumócito do tipo 1 são essas rosas aqui, são células bem achatadas, com uma quantidade bem pequena de organelas, e elas são as mais abundantes nos alvéolos. E aí a gente tem alguns pneumócitos do tipo 2, são células já maiores, com formato de esfera, arredondadas, possuem vilosidades e muitas organelas. E são esses pneumócitos do tipo 2 que são responsáveis pela produção de uma substância que é a substância surfactante, que vai ser, então, produzida por essas células, liberada e depositada por toda a face interna alveolar, que tem um papel fundamental para evitar que esse alvéolo ele se feche, colabe. Então, ele vai diminuir a tensão superficial aqui, de maneira que esse alvéolo possa ficar sempre aberto, de forma que ele possa ser preenchido de ar. Aqui a gente está vendo uma célula de defesa, né, uma macrófago alveolar, né? Então, isso pode variar muito, né, de alvéolo para alvéolo, a presença ou não, né, de células de defesa. E aqui ao lado a gente já vê capilares pulmonares ou capilares alveolares. Então, vejam as dimensões, né? Aqui a gente tem 2 capilares alveolares, né? E aqui um alvéolo. Aqui dentro desse capilar alveolar, né? Um eritrócito, né? Uma célula sanguínea vermelha, que já dá uma ideia, então, né? Do diâmetro desse capilar pulmonar. E entre o alvéolo e o capilar pulmonar, que é onde de fato vai acontecer a troca gasosa, né? Então, o oxigênio alveolar ele vai ser transportado por difusão para o capilar pulmonar, e o gás carbônico que está no capilar pulmonar vai ser transportado também por difusão em direção ao alvéolo. E essa distância de difusão aqui para essa troca gasosa é de 0,5 micrômetros, ou seja, é uma distância de difusão muito pequena. Além disso, o epitélio alveolar ele é muito permeável a gases, mas ele é impermeável à água. E isso é muito importante, porque se houvesse, né, essa permeabilidade à água, a água poderia adentrar os alvéolos, né, a água do líquido intersticial e a própria, né, água contida nos capilares, poderia adentrar o alvéolo e aí impedir o transporte de oxigênio entre essas duas estruturas. Muito bem, então só para chamar bem a atenção de vocês para essa distância pequena entre o alvéolo e o capilar pulmonar, de maneira que isso favoreça a troca gasosa por difusão. Algumas curiosidades, né, dos alvéolos.
Os alvéolos eles vão ter o diâmetro de 100 a 300 micrômeros. Toda a superfície respiratória, se a gente pegar toda a superfície respiratória humana e medir, isso vai dar de 70 a 100 metros quadrados, que é muitíssimo maior do que a nossa superfície do nosso corpo, a nossa pele. Então, um cálculo, né, médio, né, aproximado da superfície da nossa pele para mulheres é de 1,6 metros quadrados e para homens de 1,9 metros quadrados, ou seja, compara com a superfície respiratória humana, né? Então, ela é muitíssimo maior. A nossa maior superfície é a superfície respiratória. Nós temos 300 milhões de alvéolos, 280 milhões de capilares pulmonares, com um diâmetro de 10 a 14 micrômetros. Ou seja, a gente tem quase um alvéolo, né, para cada capilar, um capilar para cada alvéolo. Isso torna essa troca gasosa muito eficiente, né? E o tecido que separa o gás alveolar do sangue tem, como eu já havia mostrado, né, que é esse interstício 0,5 micrômetro. E aqui só para a gente, né, mostrar novamente os sacos alveolares ou alvéolos, e aqui, né, o sistema vascular que vai estar irrigando toda essa superfície respiratória e propiciando, então, essa troca gasosa. Embaixo a gente tem um esquema parecido, né? E aqui a gente tem, na figura superior à esquerda, uma foto, né, de uma preparação histológica, mostrando a região no bronquíolo, veja que a parede é muito mais espessa, e aqui sacos alveolares, paredes bem delgadas, os vasos são comunicantes, como a gente já havia mencionado, então a gente não tem, né, as bolinhas, né, de cada saquinho alveolar separadas, né, elas têm aberturas que se comunicam, e aqui um vaso sanguíneo, tá? Aqui a gente tem outro, né, pequeno, ali em cima, né, uma outra estrutura bronquiolar, para vocês terem uma ideia das dimensões, né? Aqui é a escala de 100 micrômetros. Aqui são outras preparações, né, de microscopia, aqui é de varredura, mostrando essas comunicações, né, entre os espaços alveolares. Muito bem, então a gente viu a organização dessas vias respiratórias, vocês viram como as paredes dessas vias respiratórias são constituídas, quais são as mudanças, né, desde a zona de transporte até a zona respiratória. Já viram algumas curiosidades, né, sobre os alvéolos que favorecem que esse mecanismo de troca gasosa seja altamente eficiente. E agora a gente vai continuar vendo, né, um pouco da descrição desse sistema para poder, então, eu falar para vocês sobre o mecanismo de ventilação pulmonar. Então, aqui, né, o que a gente vai ver são, além dos conjuntos musculares, que vão estar envolvidos na função ventilatória, também as inervações. Bom, como eu disse, o principal músculo respiratório é o diafragma, que é aquele que fica no assoalho da caixa torácica, mas a gente tem músculos esqueléticos na parede torácica, que vão ser os músculos intercostais e também alguns músculos na parte mais superior da cavidade torácica, que fazem conexão aqui
com músculos do trapézio, né, do pescoço e até das costas, que podem também contribuir para o processo de ventilação. Todos os músculos esqueléticos da parede torácica e o de diafragma, ou seja, a musculatura esquelética, eles vão ser controlados pelo sistema nervoso somático. Eu já mostrei para vocês que o nervo que chega ao diafragma é o nervo frênico, né? Aqui a gente tem aqui uma figura mostrando de baixo para cima o diafragma, e dá para ver aqui algumas inervações somáticas. Já os pulmões e as vias respiratórias, então eu já não estou mais na musculatura que controla a ventilação, a gente está falando de pulmões e vias respiratórias, a inervação que chega a essas porções é uma inervação autonômica, já não é mais somática, é sistema nervoso autônomo. E aí a gente vai ter, né, as vias clássicas do sistema parasimpático e simpático, né? Então, o sistema nervoso parasimpático que inerva pulmões e vias respiratórias é o que vai manter o tônus broncomotor, ou seja, mantendo aquele estado, né, de mais contração. O sistema simpático vai controlar a produção de muco, a irrigação sanguínea, então ele não tem um papel importante, significativo no tônus broncomotor, mas sim na produção de muco e na circulação sanguínea. E a gente tem também um sistema autonômico que não é nem parasimpático nem simpático, que pode ser inibitório ou excitatório, que o inibitório ele vai relaxar as vias respiratórias, o principal neurotransmissor aqui é o óxido nítrico, causando essa broncodilatação, e o excitatório, que vai ser uma broncoconstricção, e aqui a gente tem alguns dos neurotransmissores, neurocinina A, substância P, e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então, quem controla esse tônus e a produção de muco nas vias pulmonares e respiratórias é o sistema nervoso autônomo. E aqui a gente tem mostrando, né, os ramos parasimpático e simpático que chegam aqui aos pulmões e da onde eles partem, tá? Aqui novamente. Bom, algo bem importante é que não existe inervação motora ou sensitiva, ou seja, sensorial, nas vias pulmonares e respiratórias. Não há. A única inervação sensorial, que é nociceptiva, ou seja, de dor, nesse caso, é aquela que vai chegar na pleura. E o que vem ser a pleura? A pleura é uma membrana que vai envolver o tecido pulmonar. E aí a gente tem, na verdade, é uma membrana que se ramifica, na verdade, ela se dobra em duas, a face visceral e a face parietal, mas eu já mostro um pouquinho melhor já para vocês, tá? Aqui é só para chamar a atenção que não existe inervação motora ou sensorial nos pulmões e vias respiratórias, a única que chega é na pleura. Bom, então, dito isso, a gente vai voltar a falar sobre esses mecanismos, né, controlados, né, a respiração e o seu controle pelas vias nervosas mais lá para frente, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, que é uma parte mais descritiva, né? Nós vamos agora conversar, né, sobre o mecanismo de ventilação pulmonar. Para isso, é importante que eu traga para vocês alguns conceitos relacionados à ventilação pulmonar. Então, o primeiro conceito é ventilação. O que vem ser a ventilação, né? Ventilação é o número de ciclos que acontecem por unidade de tempo. Normalmente a gente usa minuto, ou seja, número de ciclos de respiração. E o que é um ciclo de respiração? É uma inspiração e uma expiração. Isso é um ciclo, tá? Então, número de respirações por minuto.
No nosso repouso, normalmente a média é de 12 a 18 respirações por minuto, e a gente chama isso de eupneico. Ela pode aumentar essa frequência ventilatória, ou seja, o número de ciclos é maior por unidade de tempo, e aí a gente chama isso de taquipneia. E pode diminuir, e a gente vai chamar isso de bradipneia. Tá? Esses prefixos são os mesmos que a gente usa, por exemplo, para falar sobre frequência cardíaca, né? Então, taquicardia ou bradicardia, né? Então, analogamente, a gente tem aqui taquipneia e bradipneia. Então, ventilação é isso. Um outro conceito importante é volume corrente. O que significa volume corrente? O volume corrente é a medida da quantidade de gás ou de ar que é mobilizada a cada ciclo respiratório. Então, quanto de ar é mobilizado para cada ciclo de inspiração e expiração. Tá? O volume corrente normal é o do repouso. Quando aumenta esse volume corrente, a gente chama isso de hiperpneia, ou seja, aumenta o volume corrente. Ou hipopneia, quando ele diminui. Esse volume corrente, ele pode estar associado a um período de tempo, e a gente chama isso de volume minuto, que vai ser a ventilação global por minuto, calculado a partir do volume corrente vezes, né, multiplicado pela frequência respiratória. Então, basicamente, a relação entre esses dois outros conceitos, né? Então, se esse volume minuto ele estiver aumentado, a gente está dizendo que a gente está em hiperventilação, né? O volume corrente vezes a frequência respiratória estão aumentados. E quando ele está diminuído, a gente fala que é hipoventilação. Outros conceitos que são usados, às vezes, até de forma equivocada, são apneia, apneuse e dispneia, né? O que vem a ser a apneia? A apneia é quando a gente cessa a respiração ao final de uma expiração basal. Então, eu soltei o ar e prendi a respiração. Isso é a apneia. Se eu faço essa interrupção ao final de uma inspiração, então eu encho os pulmões e prendo a respiração, isso a gente chama de apneuse. Esses termos são muito usados em algumas manobras respiratórias, inclusive ao longo, né, durante algumas manobras de mergulho, e a gente volta a falar disso quando eu falar sobre as respostas adaptativas lá na nossa última aula. E muitas vezes a gente usa errado isso, né? Então, eu fiz um mergulho em apneia, eu enchi os meus pulmões de ar, prendi a respiração e mergulhei. Na verdade, você está em apneuse quando você faz isso e não em apneia. E dispneia é algo bem subjetivo, né? Então, que representa dificuldades respiratórias, né? Qualquer dificuldade respiratória, né? Pode ser um susto que você levou e aí você teve, né, uma dificuldade, pode ser alguma obstrução na sua região da nasofaringe, uma rinite, etc. Você pode dizer que você está em dispneia quando você tem essa dificuldade respiratória. Bom, como a gente falou de volume corrente, né, que é essa quantidade de ar que é mobilizada em cada ciclo respiratório, né, vem a pergunta, mas como é que a gente calcula isso, né? Isso calcula esses volumes, né, de ar nas trocas gasosas, e a gente vai ver que tem várias formas na verdade, tem vários volumes, né, que a gente pode estar calculando, não só o volume corrente, eles são avaliados, são mensurados por técnicas de espirometria ou respirometria. A gente usa essas duas terminologias. Isso vem desde o século XIX, né, com aparelhos muito simples, né, que propiciaram esses cálculos, né, inicialmente. Então, um espirômetro, talvez um dos primeiros que surgiram, é esse que está na figura aqui à esquerda, que nada mais é do que um recipiente de vidro
preenchido de ar e que é imerso em uma caixa, né, um recipiente maior, preenchido de líquido. E esse recipiente de vidro está conectado a uma mangueira, que é conectado à cavidade respiratória, né? Então, você está medindo no indivíduo, no ser humano, né? É a própria mangueirinha que vai ser conectado, né, a uma máscara respiratória. E à medida que essas trocas acontecem, esse balão volumétrico aqui, né, de preenchido de ar, ele vai ter mais ar ou menos ar, e isso vai mudar a altura dele nesse recipiente preenchido com líquido, né? E a partir da mudança dessa altura que é mensurado o volume de ar que é trocado em cada ciclo respiratório. Isso foi sendo substituído, né, por aparelhos aqui com algumas roldanas, não? Então a gente tem pesos aqui que vão sustentar um cilindro, que vai ser o cilindro de ar, que vai estar conectado à mangueira, né, de respiração. Então, quando enche de ar, né, esse cilindro vai se deslocar, e quando esvazia de ar, esse cilindro, né, se desloca para outra posição, então ele sobe e desce, né, esses pesos vão dar essa resistência para subir e descer, e isso tem uma régua aqui do lado, né, que vai mensurando esse deslocamento, que vai ser proporcional à quantidade de ar que é mobilizada. Bom, isso é possível, né, inclusive para estudar, né, volumes em animais de menor porte, né, e aí em vez de colocar, né, a máscara respiratória, o próprio animal inteiro, né, ele pode ser colocado em câmeras respiratórias, e aí o mecanismo é o mesmo, tá? E você pode, né, não só observar a partir de uma régua, mas você pode conectar isso, né, a uma pena que vai registrar isso, né, em papel, né? Então, à medida que o cilindro sobe e desce, isso desloca essa pena, e aí isso pode estar registrando num papel, né? Nesse caso aqui, os mais rudimentares, na verdade, eram cilindros cujo papel ele era esfumaçado, então era colocado sobre a fumaça, né, de uma caldeira, ele ficava todo preto, né? E aí o que acontecia é que a pena, ao riscar, né, esse cilindro que fica girando, ele vai tirando essa fumaça preta, né, que foi aderida ao papel, fazendo esse registro branco, né? Vai aparecendo o papel por trás. Depois isso é encerado para que isso possa perdurar por bastante tempo. Bom, isso obviamente evoluiu bastante, né? Existem técnicas em que o indivíduo ele é colocado para respirar gases inertes, e um dos gases mais usados para esses experimentos é o hélio. Então, o hélio ele não é trocado, né, nas vias respiratórias, então ele pode ser inspirado e ele vai ser expirado, e depois de um tempo ele é totalmente eliminado, né? Então é seguro isso. E o que é feito é que no ponto zero, o indivíduo ele não tem, né, hélio no seu trato respiratório, esse é o tempo zero. Sabe-se qual é a concentração de hélio e o volume de hélio inicial, e aí depois de um tempo em que as trocas acontecem, a gente vai ter uma concentração de hélio e um volume de hélio final aqui nesse compartimento, e a partir disso é possível, por correspondência, porque nada vai se perder, né? Aqui nenhum hélio vai ser absorvido, não há como o hélio sair desse trajeto, vai ser possível calcular qual é esse volume em todo trajeto respiratório no indivíduo, tá? Então, antes do equilíbrio aqui e depois do equilíbrio nessa figura da direita. Enfim, essa é uma das formas de medir.
Por que é importante fazer essas medidas de volume? Porque ela pode estar significando como está a função respiratória. A gente está vivendo uma época, né, de pandemia em que o coronavírus ele afeta as vias respiratórias. A respirometria aqui ela está sendo fundamental, né? E ela, felizmente, ela evoluiu muito, né, em termos de equipamento, de mensuração, de comparação e análise dos resultados, né? Então, aqui a gente tem duas figuras mostrando agora esses respirômetros já bem menores, né, para trazer essa medida. Então, ele é fundamental para avaliar a saúde do sistema respiratório, né, a integridade do sistema respiratório e como está essa troca gasosa para poder, então, com isso, avaliar como pode estar a captação de oxigênio pelo indivíduo. Bom, essas avaliações desses volumes respiratórios e também capacidades pulmonares que são obtidos a partir da expirografia ou da respirometria, eles podem ser plotados, né? Então, aqui é a expirografia, eles podem ser plotados em gráficos e a partir da plotagem em gráficos, a gente pode avaliar diferentes volumes e capacidades pulmonares. E esse gráfico ele ilustra o conjunto de dados que podem ser avaliados a partir da respirometria, que a gente chama de excursões respiratórias. Bom, são vários aqui, nós vamos percorrer todos eles, eu vou de bloquinho em bloquinho, né, mostrando a figura e dizendo o que ele significa, tá? Para vocês saberem do que se trata. Então, no geral, o que é esse gráfico? No eixo X, ele mostra o tempo, então, decurso temporal, e no eixo Y, volume pulmonar, em ml, né? Então, aqui a gente tem 1 litro, 2 litros, 3 litros, e aí sucessivamente. E, graficamente, esse registro e as setas já indicam, né, da onde até onde isso é medido, né? Então, nós vamos começar descrevendo esses 3 volumes. O volume corrente, que a gente já mencionou, que está aqui destacado no gráfico, né, aqui em amarelo, que é esse volume aqui. Lembra que a gente tem inspiração e expiração, né? Então, aqui é um ciclo respiratório, né? Então, aumenta o volume na inspiração e diminui o volume na expiração, então, um ciclo. O que é o volume corrente? É a quantidade de ar que é inspirada ou expirada espontaneamente em cada ciclo respiratório, tá? Então, esse é o volume corrente. É essa diferença entre a parte mais baixa aqui e a parte mais alta aqui desse ciclo. O volume corrente, ele como a figura está mostrando aqui, é quase de 500 ml aproximadamente, tá? O outro volume que está sendo mostrado aqui é o volume reserva inspiratório. Então, ele está destacado aqui em vermelho, e como ele pode ser observado, ele vem do ápice do volume corrente e vai até o máximo da inspiração. Então, é o volume máximo que pode ser inspirado voluntariamente a partir do final de uma inspiração espontânea. Então, você imagina uma inspiração espontânea e aí você preenche ao máximo seus pulmões. Então, esse volume que você mobilizou além do volume corrente é o volume reserva inspiratório. E, analogamente, o volume reserva expiratório, que está aqui em azul, ele vai ser esse volume máximo que pode ser expirado voluntariamente a partir do final de uma expiração espontânea. Então, soltei o ar espontaneamente e aí eu forço a saída de ar dos pulmões, né, ao máximo. Então, isso vai mobilizar aqui quase 1 litro e o volume reserva inspiratório vai mobilizar aqui quase 3 litros de ar. Muito bem.
Agora a gente vai para outros 2 volumes, né? Começando com o volume residual, que está aqui destacado em amarelo. O que é o volume residual? O nome já sugere. É o volume de gás que vai permanecer no interior dos pulmões, mesmo após uma expiração máxima. O que isso quer dizer? Que os pulmões nunca vão estar vazios. Vai ter sempre ar nos pulmões. E esse volume é de cerca de 1 litro. E essa manutenção do ar nos pulmões é fundamental para evitar o completo esvaziamento alveolar e, com isso, que os alvéolos se fechem. Tá? Então, ele mantém esse ar e, com isso, a expansão alveolar. Um outro volume que está sendo mostrado aqui é a capacidade vital, que está aqui mostrado com essa seta, né? Que vai medir o quê? A quantidade de ar que é mobilizada entre uma inspiração e uma expiração máxima. Então, aquela inspiração que você força ao máximo e depois a expiração que você força ao máximo também. Tá? Ele vai ser o quê, então? A soma do volume corrente, que a gente já falou, do volume de reserva expiratório, que a gente já falou, e do volume de reserva inspiratório. Tá? Então, é a capacidade vital, que é de cerca de 5 litros de ar. E, finalmente, a gente tem aqui as outras 3 capacidades ou volumes, né? Que é o volume inspiratório, como está mostrando aqui, né, em amarelo, e o nome sugere, é o volume que a gente consegue inspirar a partir de uma expiração espontânea. Então, ele vai somar o volume corrente com o volume reserva inspiratório. E a capacidade funcional residual, que está aqui em vermelho, vai ser a quantidade de gás que vai estar contida nos pulmões após uma expiração espontânea. Ele vai corresponder à soma dos volumes de reserva expiratório e o volume residual. Então, ele vai somar todo o volume de expiração reserva e o residual. E, finalmente, a capacidade pulmonar total, né? Como o nome já traz, né? Que é a quantidade de gás contida nos pulmões ao final de uma inspiração máxima, e ele equivale à adição dos 4 volumes primários, né? Ou seja, toda a nossa capacidade pulmonar. Tá? Ele vai somar o volume residual, o volume de reserva expiratório, o volume corrente e o volume de reserva inspiratório. Ele vai corresponder a quase 6 litros de ar. Muito bom. Um outro volume, né, na verdade, importante e, na verdade, mais do que volume, é um conceito importante da gente mencionar, é o do espaço morto. O que é o espaço morto? Como o nome diz, é aquele que não tem troca gasosa, tá? Bom, existem 2 tipos de espaço morto. O anatômico, que é o que a gente viu anteriormente, que é todo o espaço das nossas vias respiratórias onde não tem troca gasosa, ou seja, toda a nossa zona de transporte e mais uma boa parte da zona de transição, tá? Então, qual é esse volume? É o espaço morto anatômico. O outro espaço morto é o fisiológico, e que é só experienciado, né? Ele só existe em algumas situações bem peculiares e particulares, tá? E o que ele vem a ser? Ele é a somatória desse espaço morto anatômico, mais algum outro espaço que esteja sendo utilizado naquele dado momento pelo indivíduo. Então, por exemplo, quando eu estou usando um respirador, né? Então, eu uso uma bomba de oxigênio, por exemplo, né? Tem todo o trajeto da bomba de oxigênio pela tubulação até chegar à máscara. Então, tudo isso vai se somar ao espaço morto anatômico e vai dar origem que a gente chama de espaço morto fisiológico. Quando eu estou, por exemplo, mergulhando e usando o snorkel,
né, toda essa parte da tubulação, né, ou usando o cilindro de oxigênio, né, num mergulho com o cilindro, tudo isso também é espaço onde o ar vai transitar, onde não existe troca gasosa, tá? Mas ele, então, só acontece em algumas situações particulares, né? Então, o que está presente o tempo inteiro é o espaço morto anatômico. E qual que é a importância desse conceito, né? Bom, em primeiro lugar, o trajeto de ar... Estou passando um caminhão aqui na minha rua. O trajeto de ar na inspiração e na expiração é o mesmo. O ar ele entra pelo nariz, passa pela traqueia, vai para o brônquio, bronquíolo, alvéolo, sacos alveolares na inspiração, e na expiração, por onde ele passa? Os mesmos lugares. Sacos alveolares, alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia, né? Naso, né? A cavidade nasal, e vai para fora. Isso significa que, e como a gente não tem aquele esvaziamento completo quando expira, e também não ocupa durante a inspiração, né? Todos os espaços, o que isso quer dizer? Que vai ter uma mistura de ar que já foi aos alvéolos, que já teve o oxigênio captado, que já recebeu o gás carbônico, que vai permanecer no organismo e que vai se misturar ao ar que agora entra numa próxima inspiração. E é o que mostra essas figuras aqui, o que mostram essas figuras. Então, tem várias formas de olhar aqui. Eu vou começar com essa figura da direita aqui embaixo, né? Em que a gente tem o volume total, o volume tidal, que a gente fala, que é o volume de troca. Então, aqui a gente tem no final da expiração, o ar que deixou os alvéolos pulmonares é aquele que carrega mais gás carbônico e menos oxigênio. Então, saiu dos alvéolos, mas parte desse ar ficou no espaço morto, anatômico. Muito bem. Na próxima inspiração, esse ar aqui é o que vai primeiro chegar aos alvéolos. Então, o ar que acabou de sair dos alvéolos, ele retorna aos alvéolos na próxima inspiração. Mas ele vem junto com o ar que está sendo respirado, novo. E aí há uma mistura, né? O ar novo que está sendo respirado, ele tem mais oxigênio do que esse ar que ficou no espaço anatômico, né? O espaço morto anatômico, e tem menos gás carbônico. Então, a gente vai ter aqui uma mistura disso. E parte do ar que é inspirado nem chega ao epitélio respiratório, que é esse que tem mais oxigênio e menos gás carbônico. Então, a importância, né, do espaço morto é que ele vai modificar como as trocas gasosas acontecem entre os alvéolos pulmonares e a circulação sanguínea, porque, de fato, o que chega nos alvéolos não é aquilo que a gente está respirando, tá? Naquele dado momento. E essa figura, então, ela mostra, né, novamente isso, agora mostrando com 3 cores diferentes aqui também, e nessa figura da esquerda inferior, trazendo agora as informações de quantidade de gases, aqui, né, impressão parcial dada em milímetros de mercúrio. Então, vejam, no final de uma expiração, essa figura da direita, que é onde eu comecei aqui embaixo nessa figura, no final da expiração, nós vamos ter nos alvéolos pulmonares uma pressão parcial de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio, né? E esse ar que está aqui no espaço morto, 100 milímetros de mercúrio, né? Então, toda essa região no final da expiração tem a mesma quantidade de oxigênio, a mesma quantidade de gás carbônico, 40 milímetros de mercúrio. Agora, no final da inspiração, tem aquele ar alveolar, né? Que tem
100 milímetros de mercúrio de oxigênio e 40 de gás carbônico, mas que está recebendo no espaço morto uma quantidade maior de oxigênio e quase nada de gás carbônico, né? A quantidade de gás carbônico no ar atmosférico ele é muito menor do que do oxigênio. Então, para vocês verem as diferenças aqui. Bom, e todos esses volumes, incluindo o espaço morto, eles vão determinar, junto com a frequência respiratória, como de fato vai ser a captação de oxigênio, que é a grande, né, uma das mais importantes funções do sistema respiratório, e como vai ser a liberação de gás carbônico. Quando a gente muda esses volumes, somente os volumes, nós vamos ter um impacto na quantidade de oxigênio que chega aos alvéolos pulmonares. Quando a gente muda somente a frequência, igualmente. E quando a gente muda as duas coisas, dependendo das mudanças, nós podemos ter ou não mudanças na oxigenação alveolar, ou seja, quanto de oxigênio chega nos alvéolos. E aí eu trago essa figura para ilustrar o que eu acabei de dizer, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ventilação total vai ser o volume de gás expirado, né? Então, é a ventilação pulmonar, quanto de ar que é expirado, né? Na verdade, o trânsito, né, por ciclo respiratório. E o alveolar é aquele que entra e sai dos alvéolos. Então, a gente está falando só dos alvéolos, tá? Que é o que, de fato, vai trocar gases, né, com o organismo. E aqui a gente tem 3 situações diferentes em que o volume ou a frequência estarão sendo alterados. Eu vou começar com a figura B, onde a gente tem uma situação de repouso. Então, lembra, o volume corrente de repouso é de 500 ml, né? Aquela parte da figura que eu mostrei para vocês está bem no centro, 500 ml. Então, no repouso, no 500 ml, e a frequência respiratória, lembra que é de 12 a 18, mais ou menos? Aqui está 16, né? Ciclos respiratórios por minuto. Então, volume corrente de 500 multiplicado pela frequência respiratória de 16, isso vai dar uma ventilação pulmonar de 8 litros por minuto. Muito bem. Quanto chega desse volume aos alvéolos nessa condição? Chega 5,6 litros por minuto. Caso a frequência respiratória ela diminua, mas o volume corrente aumente, então o volume corrente ficou o dobro, mas a frequência respiratória foi reduzida à metade, como é que a gente faz isso? Uma respiração mais lenta e profunda. Então, eu vou estar com uma frequência respiratória, eu vou ter um número de ciclos ventilatórios menor, mas eu vou estar mobilizando uma quantidade maior de gás, tá? Então, se eu tiver um volume corrente do dobro mais a frequência respiratória na metade, eu ainda vou estar mobilizando na ventilação 8 litros por minuto. No entanto, o volume alveolar vai ser maior do que na situação de repouso. Ou seja, ele vai para 6,8 litros por minuto. Se eu tenho um volume alveolar maior, eu vou estar favorecendo mais troca gasosa, a captura de mais oxigênio, né, e a liberação de mais gás carbônico. Por outro lado, se eu, do volume aqui, né, da situação de repouso, eu promover uma frequência respiratória maior, o dobro, então de 16 foi para 32, e um volume corrente de 250, a metade do volume corrente, eu ainda vou ter uma ventilação de 8 litros por minuto. Quando é isso? Aquela respiração, por exemplo, ofegante, né? Ou a respiração que a gente fala de cachorrinho.
né? Então, eu estou fazendo essa frequência respiratória, né, acelerada, maior, né? Mas movendo com isso um volume menor de ar, né? Ainda assim, a minha ventilação total vai ser de 8 litros por minuto. Mas como vai estar a ventilação alveolar? Quanto de fato chega ali nos alvéolos? 3,2 litros, ou seja, muito menos. Então, as trocas gasosas aqui vão estar menores do que na situação de repouso e menores do que naquela situação em que eu faço uma frequência respiratória menor, mas mobilizo um volume maior de ar, tá? Então, é importante estar mencionando isso, né? Porque a gente precisa olhar para esses dois componentes, para, de fato, saber qual é a mobilização de ar alveolar e, com isso, as trocas gasosas que vão acontecer. Muito bem. Dito tudo isso, falado sobre, né, esses diferentes volumes, né, e as capacidades respiratórias, nós vamos passar para a mecânica da ventilação, né, e ela vai envolver um conjunto de ações, né, não só o trabalho do músculo diafragmático e dos músculos que vão estar envolvendo a cavidade torácica e que vão mudar o volume da cavidade torácica e, com isso, movimentar mais ar, né, ou menos ar, mas também todo o trabalho mecânico que vai envolver forças de oposição a esse mecanismo, como, por exemplo, as forças elásticas que compõem os tecidos pulmonares, a parede da cavidade torácica, e também as forças que são resultantes do fluxo de ar pelas vias respiratórias. A movimentação dos tecidos, do pulmão e da própria parede torácica, ou seja, a gente tem aqui, além do trabalho muscular, relacionado diretamente à ventilação, a gente tem várias outras forças que vão estar envolvidas na mecânica da respiração, tá? Bom, a primeira delas, e importante para mencionar aqui, né, que é o que vai, de fato, manter a respiração acontecendo, é a pressão intrapleural. Então, eu volto a falar para vocês aqui da pleura, né? O que é a pleura? Então, ela é uma membrana única, contínua, que vai envolver completamente o tecido pulmonar, né? Então, essa membrana azul aqui, mas ela é contínua, ela faz uma dobra na região aqui bronquiolar e faz uma segunda camada que envolve a primeira, que é a que está em laranja aqui. Se a gente olhar aqui em detalhes, a gente vai ter as duas camadas aqui, a pleura visceral, em azul, em contato com o pulmão, e a pleura parietal, que é a mais externa. E entre as duas, uma cavidade pleural. Essa cavidade pleural, ela é preenchida por uma película líquida, tá? É como se você pegasse, por exemplo, duas lâminas de vidro e colocasse uma gotinha de água e fizesse um sanduíche, né? Você consegue deslizar uma lâmina sobre a outra, e é assim que essas pleuras, elas possibilitam, né, esse deslocamento, né, por conta da ventilação, ou seja, do enchimento, né, pulmonar e do esvaziamento, tá? Então, esse movimento das pleuras vai acomodar esse deslocamento de toda a cavidade pulmonar. Muito bem, é fundamental, né, eu reforçar para vocês que é uma membrana contínua, e isso significa que não existe nenhum contato direto entre os pulmões e esse espaço ou cavidade pleural, nem com o que rodeia os pulmões na parte mais externa, que se separa da cavidade torácica, tá? Ela é completamente fechada, tá? Completamente fechada.
Ok. Então, pleura visceral e pleura parietal. Bom, essa região, né, pleural, toda ela tem uma pressão negativa. A pressão intrapleural é sempre negativa. Então, a gente tem aqui, né, representado, imaginando que a gente tem aqui nesse espaço branco, entre a parede torácica, então costelas, diafragma, entre a parede torácica e os pulmões, toda essa região aqui intrapleural, tá? Em branco, com pressão negativa. Né? Bom, o principal músculo respiratório é o diafragma, e a gente pode respirar envolvendo exclusivamente esse músculo, sem precisar de nenhum outro músculo, tá? É óbvio que a gente vai ficar numa respiração mais próxima ao volume corrente, tá? Para aumentar essa capacidade, a gente precisa dos outros músculos intercostais, né? Os que estão nessa região, né? Do pescoço, abdominais, etc., como eu mostro mais adiante. Mas a respiração de volume corrente, de repouso, ela pode acontecer exclusivamente por movimentação do diafragma. À medida que o diafragma contrai, o que a contração do diafragma vai fazer com que ele desça? Então, ele encurta e isso faz com que a parede toda, né, do assoalho desça. Isso vai fazer com que o volume de toda a cavidade torácica aumente. Ora, a gente já tinha uma pressão negativa aí. Aumentou o volume, a pressão vai ficar mais negativa. E essa pressão mais negativa é que vai fazer com que o ar entre espontaneamente. Então, o ar entra espontaneamente a partir da contração diafragmática, porque existe já uma pressão negativa aqui, mantida por essa estrutura pleural. Bom, então essa é a inspiração. E o que é a expiração? É o relaxamento do diafragma. A hora que ele relaxa, ele volta, né, para sua posição original, reduzindo então o volume da caixa torácica, e aí o ar sai espontaneamente, tá? Muito bem. Então, aqui estão as setinhas mostrando, né, e as indicações aqui também das pressões negativa e positiva durante a expiração aqui, nos alvéolos. Bom, aqui só para trazer para vocês, né, uma situação muito perigosa, né, e é perigosa exatamente porque pode impedir que os pulmões se encham de ar, ou seja, pode impedir que o indivíduo consiga respirar espontaneamente, tá? Que é o pneumotórax. O que é o pneumotórax? Qualquer lesão na pleura que vá criar uma comunicação entre o espaço pulmonar e a pleura, ou até o espaço da cavidade torácica ou visceral com a pleura. Então, dependendo de como é essa ruptura, né, da pleura. Então, a gente tem aqui uma figura à esquerda em esquema mostrando o que acontece quando ocorre um pneumotórax aqui nesse pulmão direito. A pressão ela deixa de ficar negativa, né, porque agora tem a comunicação, né, com ar ou líquido, e aí o pulmão ele não se enche mais, ele vai colabar, e aí ele vai perdendo a sua função respiratória, tá? Aqui embaixo uma radiografia mostrando o pneumotórax aqui nesse pulmão direito, né? Então vejam, tem uma ruptura pleural, isso fez com que a pleura se comunica agora, né, com a cavidade peritoneal e ela enche, né, essa cavidade acaba enchendo de ar ou de água, né, de líquido intersticial. Isso faz com que os pulmões colabem
né, se esvaziem e vão perdendo a sua função respiratória. E aqui uma radiografia vista, aqui é uma tomografia, perdão, e aqui à direita uma radiografia mostrando, né, os volumes pulmonares, né, aqui em pneumotórax, no pulmão direito. Então, é extremamente perigoso, né, um pneumotórax, é frequente em alguns acidentes de trânsito, pode levar à morte, né, pela dificuldade respiratória. E aqui mostrando novamente essas pressões, né? Então, como mede a pressão pleural, né? Não dá para fazer essa mensuração direta, até porque a pleura ela é hermeticamente fechada, né? Mas ela equivale à pressão esofagiana, porque eles estão mais ou menos na mesma altura no nosso corpo. Então, dá para medir a pressão esofagiana, né? Que é o que está mostrando esse gráfico aqui. Então, durante a inspiração, a pressão ela vai ficando mais negativa, e é a partir, né, dessa mudança nessa pressão que a inspiração acontece, né? Aumentando esse volume da caixa torácica, isso vai propiciar a entrada de ar espontânea. Então, tem um fluxo aéreo aqui e a inspiração se dá, tá? E aí, com o relaxamento do diafragma, né, essa pressão ela vai ficar menos negativa, ela continua negativa, mas ela fica menos negativa, né? E aí o fluxo aéreo vai levando à expiração, tá? E aqui embaixo, mostrando a pressão alveolar, né? Então, durante a inspiração, né, a gente tem, no início, uma diminuição, né, da pressão, mas até chegar aos alvéolos, essa pressão vai aumentando, tá? E ao longo da expiração, ela volta a diminuir, né? Porque tem essa, né, um pouco tardio isso, né, por conta do próprio trajeto do ar durante a respiração. Bom, então aqui é um gráfico semelhante ao anterior, né, mostrando esse fluxo de inspiração e expiração, né, as pressões negativas, né, na respiração basal aqui, sempre negativa, né, o fluxo de ar, inspiração e expiração, e se houver, né, por exemplo, uma ventilação com pressão positiva, então aqui a respiração natural, espontânea, que é a respiração basal, e se o indivíduo ele recebe essa ventilação forçada, né? Então, por exemplo, com respirador, né, em que o ar é forçado pelas vias respiratórias, né, você pode ter uma mobilização maior de ar, né, na inspiração e na expiração, e as pressões elas vão ser sempre positivas, tá? Então, só para ilustrar aqui que a respiração, né, ela mobiliza maior volume de ar e, ao mesmo tempo, pressões positivas quando a ventilação ela é forçada. Bom, a gente já falou um pouco dos músculos da respiração, né? Da inspiração, o principal é o diafragma, né? É o principal músculo inspiratório, mas a gente tem outros músculos que contribuem para a inspiração e que vão ser fundamentais para aquelas capacidades além do volume corrente, né? Então, os músculos intercostais, como o nome diz, entre as costelas, os músculos escalenos e acessórios a gente já vê em detalhes. Já a expiração, né, a de repouso, ela não depende de nenhum músculo. Basta o diafragma relaxar que a expiração acontece, tá? Mas se a gente quiser trabalhar com as capacidades expiratórias aumentadas, a gente pode sim mobilizar alguns conjuntos de músculos. Então aqui, né, várias figuras mostrando o diafragma, lembrando que ele veda completamente toda a parte do assoalho da caixa torácica, e aqui nas suas duas posições. Quando ele está contraído, né, que ele se abaixa, aumenta com isso o volume torácico, e quando ele relaxa, que ele sobe, e isso diminui o volume da caixa torácica. E os outros músculos inspiratórios, então a gente tem os intercostais, escalenos e acessórios, né? E as figuras aqui estão mostrando
Na inspiração à esquerda, a gente tem principal os intercostais externos, que vão, ao contrair, elevar as costelas, né? E quando eleva as costelas, aumenta e expande a cavidade torácica. Cria uma pressão mais negativa e isso favorece um maior volume inspiratório. Além disso, uma parte, né, dos intercostais internos, não são todos os intercostais internos que vão ter papel inspiratório, e o diafragma a gente já falou, além dos acessórios, né? Então, a gente tem o esternocleidomastoideo, que é esse aqui, que fica aqui na parte, né, que vai para o pescoço. Os escalenos, também são músculos menores, mas que também contribuem para a elevação da caixa torácica, inclusive com a elevação dos ombros, né? Então, todo esse conjunto muscular ajuda a elevar a caixa torácica e, com isso, expandir a caixa torácica, criando mais pressão negativa, favorecendo a inspiração. Eu já mostro aqui também os músculos expiratórios, né? Então, a gente tem os intercostais internos, que vão, então, contrair, né? Ao contrair esses músculos, as costelas, elas descem. Então, quando a costela desce, ela diminui a cavidade da caixa torácica. Além disso, os músculos abdominais contribuem bastante também para essa expiração forçada, né? Basta você contrair um pouquinho aqui o reto abdominal, né? Essa musculatura toda aqui, né? Oblíqua também, você vai ver como a caixa torácica, ela diminui, né? Ela desce e, com isso, a expiração fica forçada. Nós já falamos aqui, mostrando, né? Então, o diafragma contrai e desce, as costelas, né? Os intercostais externos contraem, as costelas sobem, tudo isso expande a caixa torácica. Já na exalação, né? Na expiração, que a gente tem principalmente os intercostais internos, que vão, então, abaixar as costelas, com o relaxamento, junto com o relaxamento diafragmático. Além do papel eu estou finalizando já, a gente está quase no final da aula, além do papel de todos esses conjuntos musculares, né, na mecânica da respiração, a gente tem outras forças, né, que podem favorecer ou dificultar a respiração, né? Essa movimentação de ar no trato respiratório. E entre essas propriedades, né, eu vou citar aqui para vocês 3, que é a elasticidade, a complacência e a tensão superficial, tá? O que vem ser a elasticidade? Vocês, né, aprendem isso, né, lá atrás, né, que é uma propriedade física, né, que faz com que um corpo retorne à sua posição original depois que ele foi deformado, tá? Isso respeitando a lei de Hooke. Então, aqui a gente tem o exemplo clássico é uma mola, né? A hora que você deforma essa mola, ela tende a voltar para a sua posição original. Então, se você força ela, né, para ela fechar, né? A hora que você solta, ela volta para essa posição normal. Nós já falamos de elasticidade quando a gente falou dos vasos sanguíneos, né? Então, existe, né, essa força também que tende a fazer com que os vasos, né, ora expandidos, que eles voltem à sua posição original. O que é complacência? Complacência, ela é a relação, né, entre a variação de volume de gás, então ΔV aqui, e a pressão necessária para manter os pulmões cheios, insuflados, né? Então, quanto maior for essa pressão, menor é a complacência. Quanto menor for essa pressão necessária para manter os pulmões cheios, maior vai ser a complacência, tá? Ela é significativamente importante em algumas situações de anormalidade ou patológicas, né? Que eu menciono numa figura já. E a tensão superficial
é a força de atração entre os átomos ou moléculas de água, no caso, em uma superfície, né? Então, existe essa força, né, de atração das moléculas de água, e isso produz uma tendência, né, a essas moléculas se aproximarem, e quando elas se aproximam, a tendência é que essa superfície ela se feche, né, por conta da tensão superficial. E por isso que a gente tem a produção de surfactante para diminuir essa tensão superficial nos alvéolos pulmonares. Então, aqui a gente está mostrando, eu mostro para vocês essa curva volume e pressão, que é a complacência, né? Então, a pressão aqui, né, injetada, por exemplo, né, em pulmões com uma seringa. Qual é, então, a pressão necessária para manter esses pulmões insuflados, né? É isso que mede a complacência. E aqui a gente tem, né, essa medida em duas situações diferentes, tá? Então, quando a gente enche os pulmões com ar e outro quando enche os pulmões com água, tá? A complacência ela é um pouco diferente porque a mobilização de ar é diferente da mobilização de ar e também de água, perdão, e também o ar ele é capaz de, né, sofrer maior influência da pressão do que a própria água. Então, aqui, né, com líquido ou com ar, né, essas complacências são diferentes, tá? E aqui à esquerda, a elasticidade, né? Então, força e a deformidade. Quanto maior a força, maior vai ser essa deformidade, mas a tendência, a partir da lei de Hooke, é que uma vez você cesse essa força, a forma volta à origem. Como eu disse, a complacência ela é significativamente, né, assim, importante, né, em situações anormais ou patológicas, né? Então, a gente tem uma situação normal aqui, e na fibrose, há uma diminuição da capacidade vital, porque a curva da complacência muda, e no enfisema também, né, uma mudança na capacidade vital, por conta da alteração da complacência também, né? Então, nós vamos falar um pouco mais dessas situações na farmacologia, tá? Era só para realmente ilustrar para vocês que essa é uma força importante, né? Na hora que a gente fala de mecânica de respiração, e que ela vai ser significativamente relevante quando a gente tiver alguma alteração patológica. E, finalmente, a tensão superficial, né? Então, tensão superficial é essa tendência das moléculas de água se aproximarem numa superfície líquida, né? E, além disso, né, existe também, né, uma tendência que é entendida pela lei de Laplace, em que quando você tem, né, um sistema fechado de bolhas que se comunicam, há uma tendência das bolhas de menor tamanho se esvaziarem nas bolhas de maior tamanho. Exatamente porque essa aproximação, né, das moléculas de água aqui nessas bolhas de menor tamanho é maior, isso vai tendendo a diminuir o volume dessa bolha menor e fazendo com que ela se esvazie na bolha maior, né? Lembrando que os alvéolos pulmonares, eles são comunicantes, né? Então, essa tendência, ela existe nos alvéolos pulmonares, mas ela é muito reduzida por conta da adição nessa superfície ventilatória da substância surfactante, que a gente tem uma representação, né, de uma substância surfactante. Então, a gente tem aqui, né, a molécula, né, um componente que é ácido graxo, uma estrutura de glicerol ligada a fosfato e colina. O tamanho desses ácidos graxos podem mudar, então a cadeia de carbono pode ser maior ou menor, né? E ele vai ser vai ser produzido pelo pneumócito do tipo 2, ele é todo liberado e
vai recobrir todo o epitélio do espaço aéreo alveolar. Com isso, vai reduzir, né, essa tendência das moléculas de água se agruparem, né, diminuindo, então, a tensão superficial, mantendo, então, essa parede alveolar estável. O trajeto de ar nos pulmões por essas tubulações respiratórias também está sujeito à lei de Poiseuille, que é o que vocês também viram no sistema cardiovascular, né? Então, quando a gente tem um tubo contínuo, né, o fluxo de ar ele vai ser laminar. Quando aumenta a pressão, né, nessa tubulação, ele pode vir a ser turbulento, e durante as zonas de transição, quando a gente tem as ramificações, ele vai deixar de ser laminar, passa na região de ramificação a turbulento, depois ele volta a ser laminar, é o fluxo transicional, tá? Nas vias aéreas, a gente vai predominar o laminar e o transicional, tá? Quase não temos esse fluxo de ar turbulento nas vias respiratórias, tá? Ele pode ser turbulento, principalmente no exercício, quando a gente aumenta a frequência respiratória, e aí está mobilizando, né, um ar com velocidades maiores. E aí ele pode gerar esse fluxo turbulento, tá? Né, a gente, como eu já mencionei, isso obedece à lei de Poiseuille, tá? Muito bem. Com isso, eu concluo a nossa aula de hoje. Interrompo agora a nossa gravação.